Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em dois textos hoje. No livro de Gênesis, capítulo 30, deixa aí, se você tem aquela cordinha, aquela fitinha na sua Bíblia, deixa marcado, capítulo 30 de Gênesis, e o outro texto, 1 Samuel, capítulo 1, versos, na verdade, do verso 1 até o 28, mas o trecho que nos interessa mais é 24 a 28. Talvez você esteja pensando, o pastor aproveitou que a Yumi não vai estar aí para pregar dois textos, né? Um texto já não é suficiente, pregar dois. Não, mas a gente vai... Eu quero que a gente possa aprender nesses dois textos. O que nós vamos conversar a partir de hoje até o último domingo desse mês de setembro. Nós vamos começar uma série de reflexões que, na verdade, ele é uma continuação lógica da série anterior, que nós falamos tudo novo. E quando tudo novo acontece na nossa vida, novos hábitos precisam ser construídos também. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Ele morreu naquela cruz, Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, não para ser um cara legal, não para ser apenas um modelo, um exemplo a ser seguido, mas Ele deu a vida e ressuscitou naquela cruz para que a gente tenha uma nova vida. Ele partilha da vida dele conosco. E qual divindade na história fez isso? Pelo contrário, sempre exigindo, sempre cobrando, e se não dá, ele fica irado e então descarrega a sua ira sobre os seus adoradores. Mas Deus é diferente. Deus partilhou não apenas a sua imagem e semelhança conosco, como também nos deu seu próprio Filho. E quando tudo se torna novo, novos hábitos são adquiridos, novos hábitos são construídos. E uma das coisas que Deus não nos dá, mas nos ensina, é estar contente. Contentamento, Deus não dá. Deus ensina contentamento. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente e satisfeito em toda e qualquer circunstância. Você está contente com a vida que você tem? Você está contente com o que você tem? Deixa um pouco mais longe. Você está contente com quem você é? Só para a gente esclarecer, contentamento não significa você estar conformado, você não querer que mais nada mude. Mas o contentamento, quando a palavra de Deus nos ensina sobre contentamento, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o que eu tenho e tem a ver com onde eu coloco o meu contentamento. Esses dois textos de hoje, Gênesis e 1 Samuel, vai nos mostrar duas pessoas com histórias muito parecidas, mas o modo como elas lidaram com o seu descontentamento nos ensina muito hoje. Você pode estar insatisfeito com muitas coisas, com o seu trabalho, com a sua situação familiar, com a saúde que você lida, ou com a situação que te envolve. Você não tem problema algum, porque esse mundo que a gente vive é um mundo que sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Doença, desemprego, relacionamentos rompidos ou à beira de um rompimento. Esse mundo, essa é a realidade que a gente vive. Mas Deus quer nos ensinar a lidar com isso. Deus quer nos ensinar a viver neste mundo de descontentamento, ainda assim contentes. Nós vamos começar essa nova série de reflexões com um novo coração. Marcas de um novo coração. E hoje eu gostaria, como já adiantei, falar sobre contentamento. Contentamento não é você estar conformado com a situação, mas tem a ver com onde nós depositamos o nosso coração. Nós vamos aprender com essas duas histórias, uma de descontentamento e a outra que aprendeu o contentamento, o segredo do contentamento. Nós vamos começar com Gênesis. E a história aqui descrita, narrada aqui, é de uma mulher chamada Raquel, esposa de Jacó, que é o pai da nação de Israel. Jacó
neto de Abraão, filho de Isaac. Ele era herdeiro das promessas de Deus. Deus disse a Abraão: olha, seus descendentes serão como a areia do mar, como as estrelas do céu. E é curioso que Abraão não viu isso se tornando concreto no seu tempo. Isaac, seu filho, não viu isso se tornando concreto no seu tempo, e agora Jacó está vivendo situação semelhante à do seu pai, do seu avô. E a história de Raquel, que tem tudo a ver com tudo isso, ela nos ensina algumas coisas. Algumas informações sobre Raquel antes da gente avançar. Primeiro, Raquel, ela era a segunda esposa do seu marido Jacó. Isso é uma coisa muito estranha para nós hoje. Bigamia no Brasil não é aceitável. Mas naquela época, entre o povo daquela região, era comum que, se a primeira esposa não desse filhos, o marido tinha permissão para casar com a segunda, porque o importante era que isso gerasse descendentes, era a continuação da história. Só que a história dele foi um pouco diferente. Não é que a primeira esposa não podia dar filhos. A situação era que Jacó conheceu Raquel e foi falar com o sogro, futuro sogro, né? Olha, eu trabalho 7 anos, quero trabalhar 7 anos para poder pagar o dote, porque isso é coisa da antigamente tinha esse negócio do dote, né? Você quer casar com a filha do outro, você tem que pagar o dote, que é como se fosse o direito de poder se casar com a filha do outro. E ele trabalha 7 anos trabalhando ali, e aí no dia do casamento, diferente também de hoje, ele só conhecia a noiva, tinha encontros com a noiva só na lua de mel. E aí você já não tem iluminação como tem hoje. Aí você dorme com a pessoa, tem a noite de núpcias, e quando ele acorda, ele olha para o lado: peraí, não é Raquel ali? E ele vai falar com o sogro: agora o casamento já está feito. Você me enganou. Não, é que na verdade você não viu a letra miúda do contrato. É que aqui, na nossa família, a gente casa primeiro a filha mais velha. Jacó não podia mais desfazer o casamento. Não tinha razão legal para isso. E então ele disse: eu vou trabalhar mais 7 anos. E trabalhou mais 7 anos e se casou com Raquel. E Raquel era muito amada por ele. Jacó se sentiu enganado no primeiro casamento. Não era com Lia que ele queria se casar. Porque ele amava, na verdade, era Raquel. Raquel era muito amada pelo seu esposo. E o drama começa a ficar complicado, porque assim, a outra esposa, a primeira esposa, Lia, que era a irmã mais velha de Raquel, teve filhos, deu filhos ao seu marido Jacó. Mas Raquel era estéril. Raquel não podia dar filhos. Raquel vivia esse drama. E é interessante que naquela época, não só naquela época, ainda hoje, uma mulher que se casa pensando em ter filhos e não pode ter filhos, é um drama profundo para a mulher. Para o marido também, mas para a mulher isso é mais forte ainda. Não poder gerar filhos. E naquela época, ter filhos era símbolo de que estava sendo abençoado por Deus, era símbolo de que estavam cumprindo o chamado de povoar a terra. Era bênção, era significado, era essa compreensão de filhos. Que quanto mais filhos tivesse, era um sinal de que Deus estava abençoando. E o texto não diz que ela não se sentia abençoada, mas não tenho dúvidas de que passava isso, porque era essa mentalidade que havia na época. E o texto diz que quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos, ou morrerei. Fico imaginando se eu estivesse no lugar de Jacó e aí ele me dissesse: dê-me filhos, senão eu morrerei. O que eu podia fazer? Mas o drama era real. Raquel estava sofrendo com aquilo. E essa palavra que diz que ela teve inveja, numa outra versão que diz que teve ciúmes, a ideia que o autor de Gênesis escreveu, ele escolheu essa palavra na ideia assim de que ela estava no limite dela, já estava por aqui daquela situação. E o texto não vai dizer quantos anos ela esperou para engravidar,
Mas com certeza não foram meses e não foram poucos anos. Ela já estava no limite dela. E não é difícil entender esse desejo legítimo de ser mãe. As mães que estão aqui presentes, no dia que souberam que estavam grávidas, nos seus maridos, né? Como é que reagiram? Mas quando souberam que estavam gerando uma criança, aquela notícia assim, quero contar. Talvez assim, puxa, agora, né? Eu estou começando a carreira, mas aquele prazer de saber que tem uma criança dentro de você, que vai ser gerada. Raquel não tinha essa alegria. Raquel estava muito frustrada. Por que que a minha irmã, que não é amada pelo meu marido, tem filhos e eu não tenho? Você já se passou por isso? Você vê o outro que é desonesto, que não teme a Deus, que faz tudo errado, prosperando, e você olha para a sua vida e fala: e eu aqui, estacionado, não cresço, não ando para frente. A gente começa a olhar para a nossa volta e fazer comparações. Só que isso não termina na comparação, porque a gente começa a fazer uma série de raciocínios em cima disso. Talvez eu aqui não seja suficiente, talvez eu não mereça, talvez... E a gente começa a pensar em muitas especulações. Raquel explodiu. Não dava mais, estava aqui, explodiu para o seu marido. Dê-me filhos ou morrerei. Olha o nível de frustração. Aqui uma DR estava acontecendo, aqui estava em andamento já. Uma crise nesse casamento, uma crise nessa família. Raquel derrama sua frustração, derrama sua ira, sua tristeza, sua angústia, seu desespero, seu descontentamento sobre alguém que não tinha condições de atender. Às vezes a gente só percebe que a gente só está despejando em cima da pessoa que não vai nos atender depois que a gente já despejou. Cobrança. Nem tanta preocupação de uma cobrança justa ou injusta. Raquel tentou pelos meios naturais. Ela até apelou para meios que não eram de Deus, porque o texto vai dizer que o filho da primeira esposa conseguiu algumas raízes, alguns que chamam mandrágoras, que naquela época que tinha fama assim de que era usado para que a fertilidade pudesse ficar em alta e então ela pudesse engravidar. Ela partiu para a superstição, ela lançou mão disso. Ela tinha relações com o marido e engravidava. Fazia de tudo, esperou, tentou uma vez, 2, 3, 10, 20 vezes. Recorreu à superstição para tratar dessa angústia, dessa frustração, do descontentamento do coração dela. E ainda assim não teve filhos. Mas por fim Deus ouviu o clamor e concedeu a ela um filho que deu o nome de José. O filho, no meio da tempestade, da angústia, da frustração, Deus presenteou Raquel com José. Essa é a primeira história. A segunda história é de uma mulher chamada Ana. 1 Samuel capítulo 1, versos 1 a 28. Conta um pouco dessa história dela. E a semelhança de Raquel, Ana tinha também uma concorrente dentro do próprio lar. O seu marido também tinha 2 esposas. E como Raquel também, ela era muito amada pelo seu esposo. Diz o texto que quando o marido ia subir lá no templo, oferecer sacrifício para adorar a Deus, ele oferecia a Deus uma porção relacionada a Ana, que era maior do que a outra esposa, porque ele a amava mais. E a semelhança também de Raquel, a outra tinha filhos. Deu filhos. Mas Ana, e a semelhança também, era estéril. Histórias muito parecidas. Segunda esposa, muito amada pelo marido. A outra concorrente teve filhos e ela não podia dar filhos.
Só que não era só isso. Ana ainda tinha alguns acréscimos na situação, no contexto dela. A outra esposa a atormentava. Se você está aberto em 1 Samuel, olha o que a outra esposa fazia. Verso 6 do capítulo 1. E sua rival, é assim que o texto coloca, porque ela rivalizava com Ana, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Eu preferi nem pensar nas palavras que a outra, Penina, usava para ferir. Mas com certeza eram golpes bem covardes, bem baixos, mexendo justo no ponto mais crítico da vida de Ana. E não apenas isso. O que diferencia Ana de Raquel, foi o que ela fez quando chegou no seu limite. Ana também, como Raquel, tinha um desejo sincero, legítimo, de ter filhos. Não há erro nenhum nisso. Qualquer mulher que deseja ter filhos, isso é um desejo legítimo, porque Deus a fez. Um dos papéis que Deus deu para a mulher é que ela gere filhos. Porque não é apenas gerar uma cria, como se fala de uma forma fria, mas é um privilégio que Deus dá aos seres humanos de reproduzir alguém à semelhança de Deus, de conduzir alguém, de formar o caráter de alguém. A diferença entre Ana e Raquel foi para onde elas direcionaram o seu descontentamento, e é isso que eu quero que a gente possa aprender como igreja hoje. Numa série de descontentamentos que a gente enfrenta na nossa vida, seja com respeito a nós, com respeito à vida, com respeito aos outros, onde nós estamos depositando o nosso descontentamento? Porque dependendo de onde você fizer isso, você vai ter um resultado diferente. Porque essas duas histórias nos ensinam sobre contentamento ou descontentamento. Em primeiro lugar, é que o contentamento espera somente em Deus. Quantas vezes nós somos os próprios responsáveis pelas frustrações que nós vivemos? Nós colocamos expectativas em pessoas. Eu vou casar com a Yumi porque eu tenho expectativa de que ela vai cozinhar para mim, de que ela vai estar ali o tempo todo para me apoiar, e de repente, quando a vida real se apresenta, não é assim. Quantas esposas, noivas, namoradas esperam que o marido vá atender as suas expectativas? Ele vai me ouvir, eu não vou nem precisar falar, ele vai entender. Gente, homem não entende se você não falar claramente. Ele não vai ler nas entrelinhas como outra mulher vai ler. Eu queria que meu marido me compreendesse. Estava tendo uma palestra nos Estados Unidos, e uma das que estavam na plateia disse: eu gostaria muito que meu marido me compreendesse, que ele soubesse o que eu sinto. Eu me sinto triste, eu amo muito meu marido, mas eu me sinto infeliz no casamento porque ele não me entende. E o palestrante disse assim: você fala isso para ele? Ela: diferenças que são muitas vezes ignoradas nas nossas expectativas, que muitas vezes expectativas até a respeito do que Deus fará por mim, quando Deus não prometeu fazer algumas coisas. O contentamento espera somente em Deus. Uma das nossas falhas, dos nossos equívocos, é achar que as pessoas ou coisas vão preencher a nossa vida. Quando eu namorar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu passar no concurso público, quando eu conseguir esse projeto de vida aqui, então eu estarei contente. Talvez a gente não verbalize isso, mas a nossa vida muitas vezes expressa isso. Quando meu marido me ouvir, aí meu casamento vai estar resolvido. Será? Coisas e pessoas não podem preencher o vazio do nosso coração. Eles podem ocupar um espaço, mas não pode preencher, não pode atender o que só Deus atende.
Enquanto a gente não entender que pessoas e coisas não vão satisfazer o nosso coração, nós vamos continuar experimentando decepções com outros e com a gente mesmo. Eu serei feliz quando? E aí, 2 pontos e a pessoa começa a fazer a sua lista. Um pastor, amigo meu, eu estava num período de aconselhamento com ele, e ele falando assim, que ele aconselhando uma moça que queria muito se casar, mas precisava de aprender a lidar com a sua fase solteira, e ele falou assim, como é que você espera que seu marido seja? Seu futuro marido seja? E ela fez uma lista enorme, e ele falou assim, aquela lista que não acabava mais. Compreensivo, amoroso, que me ajude, fez aquela lista enorme. O pastor olhou para ela e falou assim, então você quer casar com Jesus? Porque você não vai encontrar um homem assim, perfeito. Nós colocamos expectativas em coisas e pessoas. Do mesmo jeito que o filho mais novo, descrito em Lucas 15, o filho pródigo, achou que a vida longe do pai, fora da cobrança, da vigilância do pai, ele ia ser feliz. Pai, me dê a herança que me cabe. E foi gastar. Agora eu estou livre. Quantas vezes a gente mais jovem, os que já são adultos, pensou assim, quando eu tiver minha casa vai ser do meu jeito. Quando eu tiver o meu dinheiro, eu vou fazer do meu jeito. E aí descobre os perrengues que os pais passam. E vê que não é tudo aquilo que achava que fosse. E esse filho mais novo pagou um preço alto demais por achar que coisas iam preencher a sua vida. Somente Deus é capaz de suportar o coração descontente. Não que você não possa desabafar, não que você não possa compartilhar, mas só Deus pode suportar. É dele, é nele que a gente precisa esperar o socorro. Salmo do capítulo, no número 20 de Salmo, versículo 7 diz assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Em quem você tem de fato confiado? Cuidado com o descontentamento. Raquel tentou resolver do seu jeito, brigou, exigiu, pressionou. Ela pulou etapas, buscando alcançar, mas terminou descontente. Muito cuidado com o descontentamento. Toda pessoa é passível de sofrer, experimentar descontentamento, porque tem coisas que são legítimas. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um trabalho melhor, eu quero poder me casar, eu quero poder me encontrar profissionalmente, eu quero. Não há nada de errado nisso. A questão é como a gente vai lidar com isso. Porque o coração descontente, ele começa a negociar princípios para alcançar o que quer. Não me importa, eu vou namorar. Caiu na rede de peixe. Primeiro que aparecer. Gente, tem preços que não compensam ser pagos. E alguns preços são pagos pela vida inteira, por um coração descontente que não soube onde depositar o seu descontentamento. Diferente de Raquel, que foi agressiva, que já estava explodindo, Ana não agrediu seu marido, não cobrou dele, mas ela voltou-se para Deus. O que Ana fez? Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Ela derramava a vida dela diante de Deus. Ela sabia, não era culpa do seu marido, porque a primeira esposa tinha filhos. E ela também não ficou se culpando, sou eu. Não, ela colocou tudo diante de Deus. E como sabemos que ela orou com fé? Como é que você sabe que você está orando com fé ou não está orando com fé? Sem avaliar a vida dos outros, a sua própria vida. Como é que você sabe se você orou confiando em Deus? Pelo depois que você orou. Não é se você chorou, não é se você
ficou 4 horas, mas é como a gente lida com a vida depois que a gente entrega a Deus. Ana fez isso aqui. Ana voltou e começou a se alimentar novamente, porque ela ficou em jejum, ela não conseguia comer, não queria comer, e seu rosto já não estava triste. Ela apresentou a situação dela diante de Deus, chorou na presença de Deus, rasgou o coração dela e entregou. Depois ela voltou à vida normal. Ela literalmente apresentou a sua dor a Deus, seus medos. Ontem na escola de oração, num momento da escola de oração, foi o momento da gente, um dos pontos da escola de oração foi tratado sobre a questão de confessar o pecado. Gente, a gente precisa rasgar o coração diante de Deus, sem religiosidade. Expressar o coração. Ana fez isso. Ela não apenas fez isso, mas ela deixou o altar. A gente é muitas vezes levado a entender a questão do altar de uma forma muito equivocada. O altar é onde você vai entregar e não vai levar de volta para casa. Os sacrifícios eram apresentados no altar para serem queimados como oferenda a Deus, e o ofertante não levava para casa. Era entrega, era rendição, era o seu melhor. Ana fez isso. Em primeiro lugar, ela literalmente apresentou a sua dor, as suas questões do coração. Confiou que Deus é justo e bom em tudo que faz. Mas ela não ficou só na oração. E aqui nós estamos entre gente que não precisa ficar subtraindo coisas do texto para ficar assim, puxa, isso é vergonhoso. Não. Faz parte. Verso 19 de 1 Samuel capítulo 1. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Se ela tivesse orado e não tivesse relações com seu esposo, nem engravidaria. A única pessoa que nasceu de uma virgem foi Jesus. É parte do processo natural. Ana fez isso. Ela se apresentou diante de Deus, mas voltou à sua vida normal. Ela fez o que cabia a ela fazer. E Deus ouviu a oração. Ter fé não é sinônimo de cruzar os braços. Eu vou orar a Deus e agora pronto. Eu orei com um emprego, eu não vou me preparar, não vou me especializar, não vou para entrevista. Não, porque se é de Deus, Ele vai abrir as portas. Deus vai abrir a porta, mas Ele não vai te empurrar para dentro. Nós temos o nosso papel, nós temos a nossa responsabilidade. Deus quer restaurar essa família? Amém, glória a Deus. Mas quem Deus vai usar? Você. Para orar, para evangelizar, para perdoar, para pedir perdão, para ir atrás. Ana fez o papel dela. Ana e Eucana, que era o seu marido. Ore por um bom emprego, ore por uma futura esposa, marido, por um lar, uma profissão, mas faça a sua parte. Deus abre portas, mas nós precisamos entrar por elas. O coração descontente como Raquel reclama do que não tem. E hoje, curiosamente, na devocional da equipe de louvor, que foi parte, na verdade, da leitura do dia, eu vou pegar emprestado aqui, compartilhar um pouco daquilo que a gente viu hoje. Eclesiastes capítulo 6. Estou fazendo o adendo aqui na mensagem. Eclesiastes capítulo 6, verso 9. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Raquel, não é que Raquel estava assim, Ana estava desistindo de ter filhos, mas ela preferiu encontrar contentamento no que ela tinha. E o que ela tinha, além do seu marido que amava, ela tinha Deus. O coração dela se entregou a isso, descansou.
O coração contente é grato pelo que já tem de Deus. E mais ainda, ele é contente em Deus. O coração contente espera somente em Deus. Mas o coração contente também se contenta em Deus. O contentamento do coração verdadeiramente contente não está contente no que faz, no que tem ou no que vai ter. Raquel expressou de uma forma muito forte quando disse: dê-me filho, senão morrerei. Olha o nível de descontentamento. Pelas palavras e ações, Raquel revela que ela havia desistido de encontrar a resposta em Deus e passou a procurar recursos que estavam mais próximos dela. E como nós já falamos, Deus, por misericórdia, deu um filho a ela, chamado José. Gênesis 30 novamente. Olha o que diz o texto, verso 22. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou. Mas ao mesmo tempo que Deus deu a ela o que ela tanto pediu, como ela buscava o que ela queria e não buscou o bem mais precioso, era filho e não o próprio Deus. O que foi seguido disso? Verso. Não foi gratidão só, foi gratidão temporária, foi uma gratidão curta. Que bom que Deus me deu filho, Deus me tirou da humilhação. Mas aí ela põe o nome de José. Por quê? Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Tanto tempo esperando, tanto tempo correndo atrás da bênção, quando Deus entrega a bênção na mão dela, ela diz: eu quero outro. É isso que o coração descontente experimenta. Ele muitas vezes vai alcançar o que, pela misericórdia, Deus vai alcançar o que procura. Mas quando alcançar, quero outro. Quero mais. Quero de novo. O coração de Raquel não estava em Deus, estava em ter filhos. Era legítimo? Era. Mas o coração dela fez do seu filho um ídolo. E ídolos não podem satisfazer o nosso coração. O engano da idolatria é que ele engana. Faz você acreditar que se você tiver aquilo, você vai ser finalmente satisfeito, a sua alegria vai estar completa. Mas é isso que acontece quando o coração não está em Deus. Nós até alcançamos, mas o coração sempre quer mais, e mais, e mais. E ela deu o nome de José, como uma lembrança de que eu quero mais. Ela nem agradeceu, ela não viveu grata, ela agradeceu no começo, mas olha a associação que ela faz. Deus me tirou da minha humilhação. O que mais importante era não ser humilhada. Enquanto você observa os nomes que foram dados para os filhos da Lia, era: Deus ouviu minha oração, Deus atendeu meu clamor. Era assim, era quase que uma adoração que ela fazia quando ela foi escolhendo o nome dos filhos. Deus me deu, Deus foi misericordioso comigo. Mas Raquel, Deus tirou a minha humilhação. Você percebe como uma vê o copo meio cheio, o outro meio vazio? Gratidão. Ana também enxergou com gratidão, porque ela lembrou que o filho dela pertencia ao Senhor. Não foi para ela que ela pediu. Ela pediu para ela, mas não era para ela. Então fez o seguinte voto quando ela estava ainda por engravidar: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Porque esse era um voto de Nazireu, era um voto que as pessoas faziam, e um dos sinais de que esse filho era dedicado, era consagrado,
Resultado de um voto com Deus é que ele não cortava o cabelo. E havia depois outras regras, não bebia bebida forte e outras coisas. Mas tirando essa parte das regras do Nazireu, o fato é que ela entendeu: Senhor, eu estou pedindo para que eu possa devolver. E o texto diz que no tempo certo, Deus enviou o filho. E ela deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Um parênteses aqui, o nome de Samuel foi pela mesma razão. Quando a gente ficou sabendo da gravidez da Yumi, falei: Deus, eu sou muito grato pela filha que o Senhor me deu. Muito grato. Mas eu ficaria muito contente também se viesse um menino. Se vier a menina, vai ser acolhida, vai ser amada, vai ser cuidada. Mas se o Senhor me der um filho, se eu atender esse desejo de pai, vai ser uma alegria muito grande no meu coração. E quando a gente ficou sabendo no 5º mês que era menino, eu falei: Senhor, vai ter que ser Samuel. Era para ser Josué. Mas como foi, eu entendo que foi uma resposta da misericórdia de Deus, a minha oração: Senhor, porque eu pedi ao Senhor, vai ser Samuel. Ana entendeu. Ana louvou o nome do seu filho. Foi uma adoração a Deus, porque eu pedi do Senhor. Raquel trocou Deus por seus sonhos e continuou vazia. Ana trocou seus sonhos, colocou diante de Deus, entregou e se encheu de alegria. Raquel precisou de mais e mais um filho, que viessem 100 filhos. Ela continuaria vazia, se estivesse com aquele coração ainda. Mas Ana não. Recebeu um filho e o consagrou ao Senhor. Ela entregou os seus sonhos, seus planos para Deus e recebeu muito mais. Deus tratou ambas com misericórdia e bondade, porque deu filhos quando elas não podiam ter filhos, mas apenas uma delas experimentou contentamento. E a pergunta que eu quero fazer hoje é: com qual dessas duas histórias a sua vida se parece? Você está contente com o que Deus já te deu? Ou você está querendo, pondo o nome de José para as coisas que você já tem? Que o Senhor me dê mais, me dê outro. Se nós não estivermos contentes com o que Deus já nos deu, e não estou falando conformado, de braços cruzados, agora não preciso de mais nada, mas se você não encontra contentamento em Deus, de que Ele ouve a sua oração, de que Ele ouve o seu clamor, de que só Ele entende o drama que você vive, o seu coração vai ser como o de Raquel, descontente. E a riqueza de coisas que Deus tem para dar vão ficar lá no estoque, quando Deus tem generoso estoque para aqueles que vão até Ele em confiança. Não estou dizendo aqui que se você ficar contente, Deus vai te dar tudo que você desejar. Porque capítulo 11 de Hebreus diz que muitos daqueles que receberam a promessa, viram a promessa, não tomaram posse da promessa, mas olhando de longe acenaram, como quem esperava algo maior. Talvez eu passe o resto da vida vivendo de aluguel. Talvez eu nunca vá ter minha casa própria. Mas não é isso que determina a minha espiritualidade. É o quanto eu encontro contentamento no Senhor. Não é onde você vai, o que você faz é que muda, mas é quem está com você. E não digo de pessoa só, eu digo de Deus. Se o teu coração está em Deus, com qual dessas histórias a sua vida se parece? Com a história de Raquel, que colocava suas necessidades, desejos à frente de Deus? Quantas vezes a gente não consegue discernir o que a gente precisa do que a gente quer? Eu preciso! Eu não sei o que passava na mente e no coração de Raquel para esse nível de exigência. Era só a comparação com a irmã? Era a cobrança da sociedade? Era a cobrança da cultura? O fato é que ela
independente da situação que cercava, ela precisava depositar diante de Deus como Ana fez. A sua história como Raquel coloca as necessidades e desejos à frente de Deus, cuja atitude é: eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ter o que eu quero ter. Que mal tem isso? Não tem mal nenhum em querer ter. O problema é quando o nosso querer ter está acima do que o que Deus quer para nós. Não vai satisfazer. Vai ser correr atrás do vento, como nós aprendemos hoje na devocional, no louvor. Ou a nossa história é como a de Ana, que escolheu, pela fé, aprender a entregar os medos, ansiedades, sonhos e colocar Deus à frente de todas as coisas. Quando eu era estudante, eu tinha planos para os 10 anos depois que eu terminasse o que eu estava fazendo. 10 anos. E quando Deus disse: eu quero você no ministério, eu tive que aprender a me contentar com o Senhor. Meu sonho ficou engavetado. Meu sonho de fazer mestrado, fazer doutorado, trabalhar nisso e naquilo. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse em outro lugar, se não no lugar onde Deus me chamou, meu coração estaria buscando mais e mais e mais. Não é o segundo marido que você precisa, não é o segundo emprego que você precisa, não é uma casa maior que você precisa. Você e eu precisamos de Cristo. Ele é suficiente. Tem um espaço no nosso coração que só cabe Deus. Você está contente ou descontente com a sua vida hoje? E onde você está depositando o seu descontentamento? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a alternativa. O Senhor nos dá o recurso, nos dá o caminho. O Senhor nos dá de si mesmo. O Senhor é um Deus amoroso que, como Pai, deseja dar o melhor para os seus filhos. Só que não apenas dar, mas ensinar o nosso coração a encontrar alegria no Senhor, encontrar contentamento no Senhor, a fazer uso das coisas, não para o nosso benefício apenas, mas como uma expressão de gratidão ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós despejamos a nossa frustração, o nosso descontentamento sobre pessoas, sobre nós mesmos, e não poucas vezes sobre o Senhor. Como se o Senhor fosse o responsável da nossa tristeza. Mas, Pai, ajuda-nos a olhar por um outro prisma, de uma outra perspectiva, de que o Senhor é a fonte de vida, de que é no Senhor que nós encontraremos pleno contentamento. Ensina-nos, Pai, a estarmos contentes no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos como Ana, que foi um instrumento de grande bênção na vida do seu filho Samuel, o último dos juízes, um homem usado pelo Senhor, um homem cuja palavra não caiu, porque ele falava do que vinha do Senhor. Pai, quantas bênçãos surgiram a partir dessa postura, dessa entrega de Ana para o povo de Israel, e que parte dessa bênção nos alcançou hoje por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a estarmos contentes em Ti, que o Senhor seja o objeto do nosso contentamento, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Oramos em nome de Cristo.